Um mês para viver. 30 dias para uma vida sem arrependimento. Dia 8. Ligando o motor. A toda velocidade. Não pergunte do que o mundo precisa. Pergunte o que o faz sentir-se vivo e corra atrás disso, porque o mundo precisa de pessoas que tenham vida. Howard Thurman. Nunca é tarde demais para ser aquilo que você deveria ser. George Eliot. Você já se sentiu impotente na vida? Ouço de muitas pessoas que a principal razão por não tentarem mudar é o fato de se sentirem impotentes para alterar a combinação de forças das circunstâncias presentes na vida delas. Talvez você tenha um hábito e se sinta incapaz de abandoná-lo. Quem sabe você tem um problema de relacionamento, já tentou de tudo para restaurá-lo, mas mesmo assim continua rompido. Pode ser uma questão profissional que está minando sua energia e criatividade e você não consegue enxergar a solução. Pode ser que sua agenda esteja sobrecarregada, sua caixa de entrada de e-mails esteja transbordando e você se sinta completamente exaurido e estressado. Suas baterias emocionais estão descarregadas e sua energia mental se evaporou. Você não é o único. Há momentos em que todo mundo se sente impotente. Há pouco tempo, eu e minha família fomos a uma pista de motocross e ficamos admirados com todas as lombadas, curvas e zigue-zagues que vimos. Quando chegou nossa vez de entrar no circuito, recebemos instruções sobre o controle das motos. Com um grande motor de 250 cilindradas, elas têm muita potência. Então me ocorreu uma ideia. Se eu simplesmente empurrasse minha motocicleta por todo o circuito, suponha que eu nunca ligasse o motor, que eu nunca usasse sua potência, mas simplesmente empurrasse a motocicleta por todas as ladeiras e curvas fechadas. Isso seria loucura, não é? Contudo, é dessa maneira que muitos de nós enfrentam a vida. Uma transformação fundamental ocorre quando percebemos que temos todo o poder de Deus à nossa disposição. Seu ilimitado estoque de força dá o vigor de que precisamos para colocar a vida em movimento. Temos os cavalos de força de Deus para nos ajudar, curar nosso casamento, restaurar nossas finanças, salvar nossa família, intervir em nosso local de trabalho e resgatar nossa vida. Seu poder está à disposição para nos ajudar a viver a vida para a qual Ele nos criou, mas na maior parte do tempo vivemos apenas com nossa força. Tentamos subir as ladeiras e atacar os problemas sem a força adequada para terminar a corrida. As pessoas que se defrontam com a fase final da vida são forçadas a reconhecer sua impotência e suas limitações. Quanto mais enfraquecem, mais precisam depender dos outros para cuidar delas. Em certo momento, percebem que grande parte da vida está fora de seu controle. Por fim, são forçadas a se voltar para Deus. A ironia é que quando finalmente param de lutar e confiam na força do Senhor, descobrem o verdadeiro poder para viver ao máximo o restante de seus dias. O mesmo poder ilimitado está à sua disposição a todo instante. Você se sente como se estivesse empurrando uma motocicleta por uma trilha acidentada? Com um motor poderoso, tudo o que você tem de fazer é ligá-lo e usar o poder de Deus para a sua vida. Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículos 19 e 20: Oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o poder para ajudar aqueles que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que levantou Cristo dentre os mortos. Deus lhe dará todo o poder de que você precisa para o estilo de vida de um mês para viver. Acidentes violentos. A vida é muito semelhante ao motocross. Mudanças de trajeto e curvas fechadas, rotas esburacadas e sulcos profundos. Aparece um trecho de terreno plano, mas, cuidado, logo surge outra curva. No motocross, as lombadas e ondulações são chamadas de whoops, mas qual é o tamanho delas?
Trata-se de irregularidades da pista que causam batidas e arranhões esperados como parte da diversão. Também existem as colisões. Quando um piloto de motocross entra numa curva, inclina-se demais e derrapa, é um low side crash. Mas quando ele entra numa curva e gira no sentido horizontal, lançado para o lado de fora da curva, é um high side crash. Esse tipo de acidente, em geral, é muito mais violento por causa da ação da força G e pode acabar com a carreira ou a vida do piloto. Todos nós derrapamos algumas vezes na pista da vida. A questão não é se vamos bater, mas quando vamos bater. É simplesmente parte da vida. O bem-sucedido já fracassou muitas vezes. Enquanto trabalhava na invenção da lâmpada elétrica, Thomas Alva Edison declarou: "Eu não fracassei. Simplesmente descobri 10.000 maneiras de não fazer funcionar." Precisamos da mesma persistência para continuar caminhando. O maior poder de que precisamos na vida é o de recomeçar. Então, como você recomeça depois de um acidente? Como você volta à posição de largada e começa de novo na vida depois de ter falhado? Meu exemplo favorito de recuperação de um high side crash é Simão Pedro, um dos apóstolos de Jesus. Na área de acidentes, ele é o campeão. Contudo, Deus lhe deu o poder para recomeçar. Pedro tornou-se um grande campeão de Cristo, um dos maiores de todos os tempos e também um dos fundamentos da igreja. Se fizermos uma reconstituição do acidente de Pedro, 3 lições surgirão, as quais são tão relevantes para nós quanto foram para ele. Quando as forças da vida nos atingem com vigor e então batemos e caímos, é bom saber que nosso Deus é o Deus das segundas chances e que Ele nos quer dar o poder para começarmos outra vez. Não é apenas o poder para um recomeço, é também o poder para voltar à trilha e andar mais rápido do que nunca. Vale a pena refletir. Quando foi a última vez que você se envolveu num acidente sério? Como você lidou com ele? De que maneira esse impacto continuou influenciando sua vida? Como afetou seu relacionamento com aqueles a quem ama? E seu relacionamento com Deus? Lições de perda. Se você precisa de poder para recomeçar, então deve aprender com as perdas. A chave para aprender essa lição, tomar posse dela e ativá-la é admitir humildemente as falhas. Pedro foi um dos primeiros membros da equipe de corrida de Cristo. De fato, Jesus mudou seu nome de Simão para Pedro, que significa rocha. Jesus disse: "Você vai ser o capitão da equipe, minha âncora, minha base. Vou construir toda a equipe em volta de você. Você é a rocha, você é o campeão, Pedro." Mateus, capítulo 16, versículos 17 e 18. Do mesmo modo que nós muitas vezes fazemos, Pedro exagerou na confiança. Na noite em que Jesus reuniu a equipe no cenáculo, no dia anterior à grande corrida, ele os advertiu: "Essa vai ser a corrida mais difícil de sua vida. As condições do circuito serão as piores que já viram. Isso será diferente de tudo. Os saltos serão maiores, as curvas mais fechadas, e antes de tudo acabar, todos vocês vão derrapar." Mas Pedro disse: "Eu não. O Senhor não se lembra? Eu sou a rocha, sou o campeão, não vou me acidentar. O Senhor pode contar comigo. Estarei com o Senhor até a bandeirada final. Não me importo com a altura dos saltos, não dou a mínima para as curvas fechadas. Não quero saber da condição do circuito. O Senhor pode contar comigo. Estarei ali, ao seu lado, até o fim." Confira em Mateus, capítulo 26, versículos de 31 a 33. Mas então, o que aconteceu? Logo que foi dada a largada, Pedro derrapou. E foi um acidente do tipo high side crash, ou seja, a queda foi muito feia. Ele não apenas falhou com seu amigo, Pedro até mesmo negou que o conhecesse. Ficou com medo, perdeu o controle e negou Jesus 3 vezes.
e tudo piorou ainda mais. Havia um espectador especial na arquibancada. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Lucas, capítulo 22, versículos 61 e 62. Jesus não precisou dizer uma palavra sequer a Pedro. O Senhor simplesmente olhou para ele. Pedro se lembrou de como se havia gabado de sua lealdade poucas horas antes. Jesus olhou diretamente para o coração dele e viu o arrependimento, a culpa, a vergonha. Não condenou seu amigo nem lhe disse aos berros algo como: "Eu não disse?", como faríamos. Ele olhou para Pedro com compaixão e não falou uma palavra sequer. Assim como Pedro, algumas pessoas estão no meio do local do acidente. Talvez seja um acidente no casamento, com os filhos e até mesmo com os pais. Um acidente nos negócios ou na área emocional. Jesus não precisa dizer uma palavra sequer. Ele simplesmente olha com misericórdia direto para o coração. Ele vê a culpa, o arrependimento e a vergonha. Mas ele de fato diz algo. Ele diz que por causa do poder do amor que tem por você, o fracasso nunca é final. Por causa do poder da cruz, o derradeiro sacrifício que gera poder sobre a morte, as fraquezas, os fracassos, todo o egoísmo nunca conseguem nos deixar para baixo. O fracasso nunca é fatal. Temos o Deus da segunda chance e Ele deseja dar-nos o poder de começar de novo. Preciso admitir meus pecados para poder ser perdoado. Preciso admitir os fracassos para aprender com eles. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Quando admitimos nossas trapalhadas, recebemos outra chance. Quando assumimos a responsabilidade por nossos fracassos sem culpar outras pessoas, Deus perdoa e nos dá o poder de começar de novo. E mais, você também deve livrar-se da culpa. Deixe que ela se vá. Depois que um piloto derrapa, é importante que ele volte para a motocicleta o mais rápido possível para que supere seus medos. É a versão motocross de subir no cavalo de novo. Talvez você ache que está longe demais da trilha de Deus para a sua vida neste momento, não sendo mais possível voltar. Você cometeu muitos erros, fez várias escolhas egoístas e desapontou muitas pessoas. Sua impressão é que a corrida acabou num acidente horroroso. Tenho boas notícias para você. Prepare-se para uma corrida maravilhosa. Deus diz: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Marcos capítulo 16, versículo 7. O que o anjo disse foi o seguinte: ele está vivo, ele não está aqui. Vocês precisam dizer aos discípulos que ele está vivo. E olhem, não esqueçam de Pedro. Lembrem-se de que Pedro ainda faz parte do grupo. Ele ainda é um dos discípulos. Não se esqueçam dele. Jesus sabia que Pedro estava totalmente arrebentado e achava que Deus jamais o usaria outra vez. Ele acreditava que havia estragado tudo e que a corrida tinha terminado para ele. Cristo queria que ele soubesse: Pedro, eu ainda tenho uma corrida para você. Sei como está se sentindo, mas você ainda está incluído. Ainda tem um plano para a sua vida. Vou lhe dar o poder de começar de novo, de voltar a ser um grande campeão para mim. Deus lhe diz a mesma coisa hoje. Não me esqueci de você. Tenho uma grande corrida para você. Levante-se e vamos em frente. Vale a pena refletir. Qual foi a lição mais difícil que você aprendeu com algum acidente da vida? De que maneira o aprendizado dessa lição fortaleceu seu caráter e sua fé? O poder da negação. Depois de aprender com suas perdas e livrar-se da culpa, o passo seguinte de Pedro
foi render-se à força de Deus. É como se Pedro tivesse percebido que estava usando o combustível errado, algo que agravou o problema de seu motor e gerou aquele acidente terrível. Assim como Pedro, para recomeçar precisamos render-nos ao poder de Deus. Mas render-se significa abrir mão, entregar-nos à maneira dele de fazer as coisas. Jesus explicou isso do seguinte modo: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Jesus diz que devemos negar a nós mesmos para encontrar satisfação. Preciso optar por abandonar meu jeito e seguir o plano e o propósito de Deus para a minha vida, se quiser mesmo ficar satisfeito e ter a vida abundante que Ele prometeu. E isso é exatamente o oposto do que ouvimos todos os dias no mundo a nosso redor. Precisamos trocar de mantra, de satisfazer a mim mesmo para negar a mim mesmo. Pedro negou a Cristo e se acidentou, mas quando aprendeu a negar a si mesmo, tornou-se um campeão. Você entende a relação? A cada dia chego a um ponto no qual percebo que não consigo prosseguir. Vejo-me querendo envolver-me com meus filhos, mas me sinto cansado. Sinto-me egoísta. Quero ser um cônjuge melhor, mas não tenho o amor necessário. Quero fazer diferença no trabalho, mas não tenho nenhum vigor. Todos os dias chego a um ponto em que caio exausto e digo: Deus, não consigo fazer isso. Desisto. E Deus diz: finalmente, tenho esperado muito por isso. Agora posso envolver-me e dar-lhe meu poder e minha força. Quando nos entregamos a Deus como a fonte de todo poder na vida, vemos resultados que jamais poderíamos alcançar sozinhos, não importa quanto nos esforçássemos. Vamos fracassar sempre em nossas tentativas de mudar se fizermos tudo por nossa conta sozinhos. Deus tem muito mais recursos à nossa disposição, combustível ilimitado num circuito incrível que nem podemos imaginar. É o plano que Deus tem para você, a corrida que Ele traçou para você. Você foi planejado para seguir por esse caminho a toda velocidade. Para a vida toda. Primeiro, faça uma lista de tudo que impede você de confiar plenamente a vida a Deus. Desapontamentos e feridas do passado, perdas, dúvidas e assim por diante. Depois pergunte a si mesmo o que seria preciso para você confiar que Deus, de algum modo, é capaz de usar essas coisas para cumprir o propósito que Ele tem para você. Ore durante 1 minuto por cada item e peça ajuda para descartá-lo. Segundo, qual é seu maior temor quando se trata de confiar a vida completamente a Deus? Em que se baseia esse medo? Escreva como você enfrentaria esse medo se tivesse apenas 1 mês para viver. Terceiro, quando fracassamos e tentamos voltar para a trilha, ajuda bastante conversarmos com uma pessoa em quem confiamos. Marque um café com um amigo e compartilhe em que ponto do circuito da fé você se encontra. Até o próximo capítulo.